Tá live. Aqui tá dando que tá. A câmera tá ligada. Eles estão pegando lá? Tá aparecendo aí? Olha. O vídeo da Paula. Volta. Entra de Tá novo. vendo aí já? O vídeo dela que perdeu o sinal. Ok. Tá tremendo tudo. Ok. Tá joia. Ok. Voltando, problemas técnicos, estamos de volta e queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, somente o versículo 30. Lá diz o seguinte: os meus olhos já viram a tua salvação. Quem falou isso foi Simeão, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que era cheio do Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar com vocês desse homem que era um vigilante de Deus, um homem que aguardava no Senhor, algumas coisas que são importantes na nossa caminhada, principalmente nessa época de Natal. Algumas características importantes desse homem chamado Simeão, um vigilante. Primeira coisa, consideramos que a Bíblia fala sobre que ele é justo. Alguém corretamente relacionado com Deus, um homem que caminha de forma coerente com os princípios de Deus, um homem que segue os princípios do Senhor obedientemente. Então, alguém que não tem no seu coração o desejo de fugir da rota do caminho de Deus. Ele tem no seu propósito o desejo de obedecer ao pé da letra tudo que Deus orienta. Um homem justo, segundo a palavra de Deus, esse homem coerente e segue os princípios da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante de Simeão é que ele era um homem temente. Em algumas versões você tem um homem piedoso. Alguém que mantém uma disposição aprovada em relação às coisas espirituais. Alguém que não somente conhece as coisas de Deus, mas também vive as coisas de Deus. Que compreende espiritualmente as coisas do Senhor. Alguém que tem a compreensão do reino de Deus, da linguagem do reino de Deus, compreende a forma como o Espírito Santo se pronuncia, compreende a forma como Deus fala e segue a orientação do Senhor. Simeão foi o homem que ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração. Um homem que acatou a orientação de Deus. E isso mostra a importância que ele foi na época de Jesus e, portanto, um exemplo para nós também. Uma outra coisa interessante de Simeão é aquele homem que sabia esperar. E quando eu falo sabia esperar, estou falando o seguinte, que a espera requer perseverança. E isso significa um sentimento de continuidade. E a espera também significa a permanência, que é o estado de continuidade. Ou seja, a pessoa que sabe esperar é a pessoa que tem, na sua perspectiva de vida, sempre o desejo de viver segundo a dependência do Senhor. Quando o Espírito Santo falou com Simeão, dizendo que ele era o homem que ia ver o Senhor Jesus e que ele poderia morrer depois disso, ele aguardou pacientemente, esperava pacientemente esse momento especial. E outra coisa interessante desse homem é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando falamos que é um homem cheio do Espírito Santo, estamos repontando para a ideia de aquele homem que conhecia a linguagem do Espírito Santo de Deus, fluía do Espírito Santo de Deus e, acima de tudo, vivia das manifestações do Espírito Santo de Deus. O lindo de Simeão é que ele compreendia como Deus falava e como ele vivia a partir disso. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, um homem que a gente pode chamar um homem vigilante, se é um homem que aguardava, um homem que esperava, um homem que vivia da palavra de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa como homens e mulheres de Deus. Sermos vigilantes, aguardando pacientemente a direção do Senhor, buscando, na verdade, ser cada vez mais justo diante do Senhor, mais temente diante do Senhor, aguardando a orientação de Deus, não dar um passo sequer sem saber o que Deus quer de nossas vidas, não seguir segundo nossos impulsos naturais, mas caminhar somente segundo o soprar do Espírito Santo de Deus. Nosso desejo é que esse Natal seja um Natal repleto de experiências novas. Mesmo que a gente não tenha tido a possibilidade de ir ao culto na igreja nesta noite, mas podemos juntos, aqui através da internet, podemos juntos celebrar e adorar aquele que nasceu há mais de 2000 anos atrás. Simeão foi o homem que soube esperar aquele momento. A gente
vive na expectativa da volta de Jesus. E que enquanto Jesus não venha, a gente tenha a habilidade, tenha a condição de sermos justos perante o Senhor. Portanto, seguimos os princípios de Deus ao pé da letra e aguardando a orientação do Senhor e fazendo somente aquilo que Deus quer. Também sendo tementes ou piedosos diante do Senhor, que tem a ver com a gente conhecer e ser aprovado espiritualmente pelas coisas espirituais. Não somente conhecer as coisas de Deus, mas também caminhar discernindo e sendo aprovado por Deus pelas coisas espirituais. E por fim, mais que tudo, sermos cheios do Espírito Santo. Fazendo assim, com certeza, nós iremos ter experiências novas, muito maiores que a gente pode imaginar. Que Deus nos abençoe, que tenhamos experiências novas com o Senhor, que esse Natal seja muito significativo para todos nós. Para nós que chegamos aqui há praticamente 8 meses, tem sido maravilhoso. E temos o prazer de celebrar com vocês o Natal, juntos na New Canaã, essa igreja que eu amo e que tem prazer de estar com vocês. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor, depois disso nós vamos ouvir a palavra do pastor Washington Zucoloto.